E aí, você sabe como utilizar um comentário bíblico corretamente? Por que ter muitos comentários bíblicos se a Bíblia é uma só? Essa é a questão, né? Tem cada comentário bíblico gigantesco, mas a gente insiste em ter vários comentários bíblicos, assim como várias Bíblias de estudo. Vamos aprender? Bom, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, ativa o sininho, seja membro, clique no botão Seja Membro, vem estudar a Bíblia conosco. E aprenda também vendo outros vídeos que nós temos aqui, como fazer esboço, como usar a Bíblia essa, a Bíblia aquela, como utilizar a teologia sistemática e tal, e etc. Ok? Bom, aqui nós temos um comentário bíblico, por exemplo, do D.A. Carson. Então, já que estamos falando sobre como utilizar comentário bíblico, qual é o objetivo de um comentário bíblico? Bíblia de estudo, pessoal, também é comentário bíblico. Só para destacar. Né? Por que que é? Porque tem no rodapé comentando o texto. Então, se faz comentário do texto, é um comentário bíblico. Né? Que pode ser falado ou escrito. No caso, nós estamos falando do comentário escrito, comentário da Bíblia. Então, aqui está o comentário. Está comentando o texto, é um comentário bíblico. E existe vários, existe assim, acadêmico, existe Bíblias com comentário histórico-cultural, como é o caso da arqueológica, né? E tal e coisa e tal. Então, existem muitos materiais bibliológicos, bíblicos para estudo bíblico, que são comentários bíblicos. Mas elas são mais práticas, elas são mais simples, muito mais práticas. Elas também têm a tendência de se inclinar para o lado da instituição, daqueles que a prepararam. Os comentários bíblicos também, evidentemente, mas o comentário bíblico ele é um pouco mais formal e muito mais exaustivo. Você veja o que é um comentário desse tamanho, desse mega tamanho. O comentário bíblico Vida Nova é um clássico exemplo de gigante, né? E de conteúdo diverso, né? Está aqui o comentário bíblico de Carson. Bom, aí eles também existem em várias formas. Nós já gravamos um vídeo aqui mostrando vários deles, né? Em um só vídeo. Então existem vários tipos de comentário bíblico. Você tem assim, você tem comentário bíblico com foco teológico, tipo comentário do uso do Antigo e Novo Testamento, promessas, profecias e tal, que está no Antigo e é citado no Novo Testamento. Então você tem vários tipos de comentário bíblico. Esse também tem participação do D.A. Carson, como você pode ver. Existem comentários bíblicos também mais exaustivos, né? Comentários bíblicos. Existe comentários bíblico prático, aqui não é a Bíblia Estudo Explicado, é o comentário bíblico, tá? Que existe lá nela também. Comentário bíblico, ele é um pouco mais prático, é de nível pentecostal, esse daqui, tá? Aliás, uma dica aí para o irmão pentecostal, um dos melhores comentários bíblicos para pentecostais chama-se A Bíblia Explicada, ou compra a Bíblia Explicada, que vai ter boa parte dessas notas aqui. Existem comentários bíblicos um pouco mais exaustivos, no caso do Champ são 11 volumes, Antigo e Novo Testamento dão 11 volumes, e sucessivamente isso na nova atualização. Qual é a ideia de um comentário bíblico? O objetivo de um comentário bíblico é esclarecer, expor o texto. Por isso alguns comentários bíblicos, eles vêm com o título de expositivo, né? Comentário bíblico expositivo de Wiersbe, é o caso aqui. Então nós temos o comentário bíblico com uma visão expositiva, com uma visão acadêmica, teológica, com uma visão geral, né? Também temos comentários com visões devocionais, que é o caso do comentário aplicação pessoal, ou até mesmo o Matthew Henry, né? O Matthew Henry também pode ser que tenha, ele também tem um pouco do viés devocional. Então existem vários comentários bíblicos. O foco do nosso vídeo é como utilizá-lo. Imagine que você é um estudante da palavra, mas você quer ler a Bíblia, você lê um texto e você já viu algum comentário sobre o texto e você está preocupado, né? Como é que eu vou administrar essas tantas informações, né? Aí dá mesmo aquela preocupação. Bom, é só utilizar o recurso da maneira certa para saber utilizar, para conhecer, aprender de maneira correta e utilizar as informações de maneira certa. Primeiro você estuda para você, depois você estuda para uma finalidade, né?
Creio que todos que estão estudando a Bíblia têm uma finalidade na obra de Deus. Vamos escolher então um texto da Bíblia Sagrada, né? Vamos escolher um texto, vai ser sem edição esse vídeo. Vamos escolher, vou tentar, né? Vamos escolher um texto. Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo, ela não é, ela também é comentário bíblico, mas ela não foca muito nisso, ela tem um cunho doutrinário, né? Pentecostal, Bíblia de estudo pentecostal. Eu vou abrir aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é um texto que eu amo demais, o capítulo dos achados e perdidos no Novo Testamento, e vou tentar correr para não ficar tão grande, como você está vendo eu falar rápido, mas acho difícil não ficar grande, hein? O importante é que você aprenda. A parábola da ovelha e da dracma perdida, nós temos aqui. Nós vamos aqui, vou direto para a da dracma perdida, porque nós vamos checar em alguns comentários bíblicos esta passagem para a gente entender. Então você está lendo a Bíblia, vamos supor que você esteja aqui em Lucas capítulo 15, você está lendo a parábola da dracma perdida, tranquilamente, ou tal, 15 versículo 8, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos homens, dos anjos de Deus, por um pecador que se arrependa. Então veja, você está lendo aqui o texto. Pronto, você lê o texto, está aí o texto maravilhoso e etc. Aqui é a Bíblia, aqui é o sagrado, tá? O resto do comentário não é, mas aqui é sagrado, pronto. Aí você vai tirar suas impressões do seu texto. Você vai pegar um papel, né? Você vai pegar um caderno ou no computador, como eu costumo fazer. Você vai, enfim, pegar um papel. Você vai utilizar-se de algo para escrever ou caso seja no computador, você vai digitar, você vai escrever suas próprias impressões do texto. Nunca vá primeiro a um comentário bíblico. É importante até ter uma tradução boa, como a ARC, Revista Corrigida também, King James, enfim, você tem uma tradução boa e ler ela sem ter nota de rodapé, sem olhar para nada disso, tá? Utilizando no máximo uma referência cruzadas. Então o que acontece? Você vai pegar aqui, né? E vai anotar, dracma perdida e tal, né? Então você vai ver essa questão primeiro. Então você vai fazer suas próprias impressões, né? Número 1, aí vai fazer suas observações. Onde a dracma? Quem perdeu? Uma mulher. Essas são minhas próprias observações, né? Número 2, o que perdeu? Exemplo, tá? Uma dracma. Aí surge uma coisa. Uma mulher, todo mundo sabe o que é uma mulher, né? Uma mulher perdeu. Tranquilo, tá? Característica da mulher, provável dona de casa. Note que ela está liderando a procura. Ela perdeu, ela liderou a procura dentro de casa. Então isso prova que ela é a dona da casa, né? Evidentemente ela não era apenas uma escrava, né? Então uma mulher, pronto, característica da mulher, tal, e etc. Não tem muita coisa para você ver nessa questão, tem pouca, culturalmente. E a dracma? Quando cita a dracma, já muda de figura. E a dracma é o quê? Supunha que eu não soubesse o que é a dracma. O que eu vou fazer? Comentário bíblico. É aí que entra o comentário bíblico, né? Eita, não sei o que é a dracma. Eu posso usar um dicionário bíblico? Posso, claro. Se eu pegar um dicionário bíblico, eu vou também encontrar o resultado do significado do que é uma dracma. Não é verdade? É claro que um dicionário bíblico vai me dizer o que é uma dracma. Oh, como não? Como não? Como não vai dizer? Só que, pessoal, o dicionário bíblico vai apenas distinguir-me o que é uma dracma. Vai definir o que era uma dracma. Moeda, assim, assada, tal. Pronto. Mas eu quero saber, não é só o significado da dracma. Porque se eu for ao dicionário, eu tenho o significado da dracma. Mas só que o texto tem uma verdade por trás dele. O texto tem um objetivo, o texto tem uma circunstância. Então o dicionário só vai me dizer o que é a dracma, não vai falar do texto. Vai citar, ó, em Lucas 15, cita uma dracma. Mas não vai me dar a explicação contextual, teológico, doutrinário, entendeu? Então para isso eu vou precisar de um comentário bíblico. Comentário bíblico. Vamos ver em um aqui.
Bom, vamos começar logo por um daquele batata, né? Expositivo. Comentário bíblico do Novo Testamento por Wiersbe. A gente vai ver justamente Lucas 15. Olha que coisa. Lucas 15 vai me dizer o que é a dracma e não só o que é a dracma. Isso é o que está no comentário bíblico. Lucas 15 vai me dizer por que a mulher perdeu a dracma e foi procurar essa dracma. Lucas 15, olha aqui, a moeda perdida, 8 a 10. Veja aqui, é de 8 a 10 lá no versículo. Então veja só, moeda perdida, a ovelha perdeu-se por não ter senso de direção. Lá em Lucas 15, né? Lá é a parábola anterior. Mas a moeda foi perdida por causa do descuido de alguém. Então por que a mulher perdeu a dracma? Descuido, está dizendo aqui. É extremamente triste pensar. Então vamos supor que ao ler você não tenha percebido isto. Eita, foi o descuido. Então você poderá passar despercebido sem colocar no teu esboço a pergunta: por que a mulher perdeu a dracma? Por que perdeu a dracma? Por quê? Aí o comentarista já trouxe aqui uma visão que eu mesmo agora não percebi, questionar o motivo de ter perdido a dracma. Então veja, aqui diz aqui, perdida por causa do descuido de alguém. É extremamente triste pensar que algum descuido em casa pode resultar na perda de uma alma. Ou seja, ele já está me dando aqui a visão do que o texto quer se referir. Jesus se referia a vidas e não propriamente apenas a dinheiro, né? Mas utiliza o exemplo da dracma perdida para falar da alma que se perdeu, assim como fez com a ovelha e com o filho pródigo posterior. Quando uma menina judia se casava, olha aqui, olha a informação que você não vai achar sozinho, numa Bíblia só. Então entra o comentário bíblico agora, né? Quando uma menina judia se casava, começava a usar na cabeça uma espécie de diadema com 10 moedas de prata para indicar que agora era uma esposa. Era a versão judaica da aliança de casamento e seria uma verdadeira tragédia perder uma dessas moedas. As casas na Palestina eram escuras, de modo que a mulher precisou acender uma candeia e procurar por toda parte até achar a moeda perdida. Podemos imaginar a alegria dela ao encontrá-la. Ou seja, para o Wiersbe, segundo esse comentário, esta dracma substituía o que no Ocidente temos uma aliança. Se minha esposa perdesse a aliança, provavelmente ela procuraria, né? Ela ia procurar, é um símbolo do nosso relacionamento. A dracma era o símbolo ao invés da aliança, que isso aqui é um costume ocidental, né? Tem uma influência aí do Império Romano e etc. Então era uma dracma, era uma das formas, né? Quando ela se casava, começava a usar na cabeça uma espécie de diadema com 10 moedas. Lá em Apocalipse você vê muito falar do diadema. Então observe aí, lá no sentido de coroa também, né? Então observe que era um símbolo de casamento, segundo Wiersbe. Ok, então você já encontrou o emprego correto do comentário bíblico. Me responde aí nos comentários, teria como você saber disso sem um comentário bíblico? Não, não teria como você saber disso, né? Então veja que o estudioso te ajuda muito. Mas, por se tratar de uma questão cultural, eu poderia pegar um comentário bíblico cultural para aprender mais sobre a dracma e sobre a questão do exemplo do casamento, já que é o texto ali. Então, primeiro, você pregador, você começa com a questão do contexto, da cultura. Depois você vai para o contexto geográfico e teológico. É assim que a gente faz, né? Nós já estudamos isso aqui para os membros aí do nosso canal. Observe, para os assinantes membros. Observe, é Lucas, né? Não é João, é Lucas. Às vezes tem comentário que não tem aquilo dali. Então você tem que correr em outros comentários. Cada comentário escrito por um autor diferente, evidentemente, não vai ter a mesma opinião na maioria das vezes. Então você vai ter vários tipos de argumentos que vai te ajudar a compor seu próprio raciocínio, sem cometer o erro de invencionices, como a gente ouve muito nos púlpitos por aí. Esse é da CPAD, História Cultural da Bíblia, eu gosto muito dele. Ele parece ser pequeno, mas as letras são minúsculas, o que o torna com muito conteúdo e pequeno caderno.
Nós temos aqui, eu vou ver se encontro, eu não sei se tem. A parábola do rico insensato já está em outro lugar. De novo, é difícil. Aqui capítulo 12, né? Vamos para frente, capítulo 12. Aqui nós temos ovelha perdida, dracma perdida. Encontrei. A dracma perdida, nós temos aqui. Olha, num histórico cultural é diferente de um comentário normal, como nós acabamos de ver. O de Wisby traz também assuntos culturais, mas não é esse o objetivo, o foco principal. Então o que acontece? O vídeo pode ficar longo, mas que o objetivo é te ajudar. O que acontece é o seguinte, olha só. Nós temos aqui, se você não deixar o like, você não vai ajudar o canal. Então, por favor, tenha reciprocidade, tá? Olha só o que nós vemos aqui. O contexto, o comentário bíblico vai trazer um contexto, por ser histórico e cultural, é que traz mesmo, né? Essas 3 parábolas familiares proferidas por Jesus constituem uma única resposta a alguns fariseus e doutores da lei que reprovam Jesus porque ele recebe pecadores e come com eles. Porque Jesus contou então essas parábolas. Juntas elas narram a atitude de Deus em relação aos pecadores, uma atitude que está em completo contraste com aquela que foi exibida pelos críticos de Jesus. Para entender cada uma delas, precisamos perceber o grande valor de cada objeto perdido para o seu dono, um valor que os ouvintes de Jesus teriam percebido imediatamente. A dracma perdida, a maioria então aqui já diz por que ele conta esse tipo de parábola. A dracma perdida. A maioria dos comentaristas presumem que esta dracma perdida fizesse parte do dote da mulher. Lembra? O Wisby, por exemplo, disse isso, não foi? Nos tempos bíblicos, tais moedas eram ligadas a uma faixa colocada na cabeça e usada até mesmo à noite. Elas eram particularmente importantes para a mulher, porque simbolizavam seus direitos pessoais e sua independência. Olha isso. Ele vai citar aqui um dicionário bíblico muito conhecido, o dicionário bíblico Revel. Explica o costume refletido aqui. No Oriente Médio, esperava-se que um homem desse um presente para o pai da noiva. Olha, Êxodo 22:17 diz isso. Tal compensação para o pai não era sempre paga em dinheiro. Jacó trabalhou 7 anos a fim de se casar com a filha de Labão, Raquel. Gênesis 29, lembra? Contudo, seria um erro concluir que as mulheres eram meramente uma propriedade a ser comprada. A noiva também recebia presentes de seu pai e os levava para o casamento, mas estes permaneciam com ela se houvesse um divórcio. Nos tempos do Novo Testamento, os presentes dados à noiva frequentemente tomavam a forma de moedas, nas quais se faziam furos para que pudessem ser usadas em um cordão ou em uma touca. É provável que a mulher da parábola contada por Jesus, que ficou perturbada quando perdeu uma das 10 dracmas de prata, estivesse muito aborrecida, porque estas moedas podem ter sido o seu dote. Lucas 15, 8 a 10. Mas por que ela ficou tão perturbada? Porque levar o seu dote para o casamento simbolizava uma parceria do relacionamento, distinguindo-a de uma escrava ou serva, e dando-lhe a dignidade de uma personalidade de que ela desfrutava além de sua identidade como esposa de seu marido. O fato de a mulher ter apenas 10 moedas sugere que ela e seu marido eram pobres, mas sua busca alucinada reflete que para ela a moeda era muito mais preciosa por sua simbologia do que por seu valor numérico, ou monetário. Mais uma vez, vemos que com uma simples parábola, Jesus deixou perfeitamente claro aos seus ouvintes que os perdidos são verdadeiramente preciosos para Deus. Entende? Como você... Olha as informações que você encontra. Então, como usar um comentário bíblico? Está lendo um texto bíblico? Pintou uma curiosidade como esta, que foi cultural? Corre no comentário. Existem também curiosidades doutrinárias. Você está lendo as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo. Ele lá tem uma doutrina. Ou mesmo no Antigo Testamento, Deus se arrepende de ter feito o homem, Gênesis 6. Aí você pensa, Deus se arrepende? Se você for ler na própria Bíblia, você tem que ser muito bom para descobrir só com ela, que é o que os comentaristas fizeram, na maior parte. Mas
para poder entender a figura de linguagem antropomórfica aqui, você vai precisar de outro material. Veja que eu citei a palavra antropomórfica. Como eu sei disso? Porque eu pesquisei. E não foi só na Bíblia. Isso seria impossível de eu descobrir tal palavra se eu não tivesse pesquisado. Então tem muita gente criticando a gente por ter muitos livros. Mas você critica porque você não sabe o que é. Até te entendo, né? É compreensível. Você pode ainda utilizar outro comentário. Esse é aquele histórico-cultural do Craig Keener, só que da editora Atos, né? Mas é o mesmo, tá? Lucas capítulo 15. O meu está precisando até atualizá-lo. Lucas capítulo 15. Vamos lá. A dracma, a mulher com a dracma. Se eu for fazer aqui um esboço aqui, pessoal, eu já tenho muita coisa aqui para falar. Eu já tenho uma pregação excelente aqui. E olha que ainda não entrei na parte doutrinária, né? O nome do vídeo acho que deveria ser como fazer esboço com comentário bíblico, ou comentário bíblico, como utilizar, não sei, para pregação, enfim. Marcos 15, não, Lucas 15. Olha Lucas 15, vem chegando, Lucas 15, vem chegando, Lucas 15, vem chegando, Lucas 15, vem chegando. Lucas 15, nós temos aqui moeda perdida. O valor relativo do item perdido aumenta em cada parábola. Primeiro é na ovelha, agora o mandrake, lá na frente vai ser o filho pródigo. Aí aqui diz assim, ó, um entre 100, um entre 10 e finalmente 15 e 11, um entre 2. Os fariseus geralmente não se impressionavam com o caráter moral das mulheres e não se prontificavam a se identificarem com o protagonista dessa história. Ou seja, a mulher não tinha um papel muito fundamental na sociedade judaica, então ele não se preocuparia muito com a palavra, o termo mulher. Como Jesus está falando da importância do menosprezado, que é o pecador, então Jesus não conta que um homem perdeu algo, neste caso aqui. Contou do pastor, uma profissão simples, diante de um fariseu, e posteriormente conta de um pai de família comum, também uma comparação simples. E agora ele conta de uma mulher, mais simples ainda na cultura judaica, era ser uma mulher. Então por isso ele utiliza o termo mulher. Observa aqui, não um homem que perdeu alguma coisa de valor. Observe que então o valor, segundo os comentaristas, o valor principal da dracma não estava na moeda em si, mas sim no que ela simbolizava emocionalmente para ela, né, em relação ao seu casamento. Vamos lá, vamos à frente. As 10 moedas de prata são mais parecidas com o ketubá, ou dote, da mulher. O único dinheiro que ela traz para o casamento que é tecnicamente seu, mesmo se o casamento se dissolver, que ela tenha somente 10 moedas, a importância do salário de 10 dias de um trabalhador. Qual era o valor da dracma? A dracma equivalia a um dia de trabalho, portanto 10 dracmas equivalia a 10 dias de trabalho. 10 na Bíblia é símbolo de totalidade, assim como 100, 10, 100, números redondos, né? 10, 100, 60, 1000, são números redondos. Esses números, como 10 e 100, são totalidade. Receberá nessa vida 100 vezes mais, na eternidade, a vida eterna, 100 vezes mais. O número 10 ou o número 100 são número de totalidade, 100%. O que acontece? Significava um sentimento pleno manter essas moedas, passar essas moedas. Geralmente era dote de casais de condição financeira menor. Então, observe aqui, que ela tenha somente 10 moedas, a importância do salário de 10 dias de um trabalhador, sugere que a família de seu pai não é abastada. Ela presumivelmente contrairia matrimônio em uma casa, igualmente pobre. Ou seja, o homem dava um dote, mas nesse caso era o dote da esposa. A lâmpada aqui é uma pequena candeia a óleo de levar na mão que emite pouca luz, mas é mais útil que a pequena, se houver janelas que pode estar em sua parede. O áspero chão de pedra das casas pobres tem muitas fendas entre as pedras, nas quais as moedas e fragmentos de cerâmica caem. Normalmente, por isso ela varre, os arqueólogos usam moedas
que ficaram entre, ou encontra moedas que ficaram entre as fendas, eles usam para datar quando as pessoas moraram, né, nessas casas. Passando uma vassoura, ela podia esperar ouvir a moeda raspando contra o assoalho. Então veja a ideia de um comentário bíblico. O comentário bíblico te dá a explicação que você necessita na hora de conseguir as informações na sua pregação. Então eu já poderia especificar aqui o que é a dracma, qual o valor da dracma, olha quantas informações, né? A dracma era um dote, a dracma equivalia a um dia de trabalho, portanto ela tinha equivalente a 10 dias de trabalho. Alguns comentários bíblicos não vai trazer o texto porque não precisa, por causa do foco dele. Esse aqui, por exemplo, não vai provavelmente ter o comentário de Lucas 15, porque o foco dele é o uso do antigo no novo. Não tem caso com a dracma, a parábola da dracma. Você pode pegar um comentário bíblico um pouco mais exaustivo. Observemos aqui, por exemplo, o Matthew Henry, Novo Testamento de Matthew Henry, um mega hiper blaster, disse um comentário bíblico, né, que é excepcional. Olha o trabalho, a importância de um comentário bíblico. Eu creio que esse aqui não encontra, porque esse aqui não tem Lucas. O que tem Lucas é outro volume. São 6 volumes, né, o comentário inteiro de Matthew Henry. Eu tenho vários comentários bíblicos, eu tenho em torno de 12 a 15. E por mim tenho mais. É só Deus me abençoar com mais, que para mim é bem-vindo. Por quê? Porque eles realmente são úteis, muito úteis. Esse é um dos mais usados, é expositivo e é também devocional. Matthew Henry, capítulo 15, a ovelha e a dracma, ele comenta nenhum só texto, né? nenhum só capítulo. Bom, a gente não vai... Aí ele foca aqui na diligência da busca, né? De ambos. Tem muito comentário, não dá para a gente ver aqui. Acho que não vai dar para a gente ver, né? A parábola da dracma perdida, que encontrei, ó. Aqui, quem perde é supostamente uma mulher que se entristecerá grandemente pela sua perda e se alegrará muito ao encontrar o que havia perdido, talvez mais do que aconteceria com um homem. Portanto, estes detalhes servem melhor ao propósito da parábola. Ela tem 10 dracmas e delas perde apenas uma. Deixemos que pensamentos elevados da bondade divina nos acompanhem. Veja o devocional. Apenas da pecaminosidade e miséria do mundo da humanidade, apesar da pecaminosidade e miséria do mundo da humanidade, sugerindo que haja 9 criaturas para uma na criação de Deus, que retenham a sua integridade, nas quais Deus é louvado e nunca foi desonrado. Na parábola anterior, esta proporção seria de 99 para 1. Oh, que seres incontáveis. Parece até que o Isbe veio aqui, né? Pelo que sabemos, miríades incontáveis de seres que nunca se perderam e que nunca se desviaram das leis e das finalidades da sua criação. Os anjos. O que está perdido é uma moeda de prata, uma dracma, a 4ª parte de um ciclo, ó. A alma está sendo representada pela prata, que tem o seu valor intrínseco, não metal inferior, como o ferro ou o chumbo, mas a prata, cujas minas são minas nobres. Descobrimos então, por Matthew Henry, que a dracma era de prata. A palavra hebraica para prata é tirada do fato dela ser tão desejável. É uma moeda de prata, por isso a dracma é desejada. Ela é estampada com a imagem e inscrição de Deus e, portanto, deve ser entregue a Ele. No entanto, ela era comparativamente de pequeno valor, sugerindo que um homem pecador foi deixado para morrer. Deus não poderia assim nada, mas estejamos contentes, porque Deus não pensa assim. Ele valoriza cada pessoa. Essa dracma de prata que estava perdida no pó, uma alma mergulhada no mundo, observe que ele faz a interpretação e a aplicação. Olha o tamanho dessas letras, é minúscula, né? Por quê? Para que o conteúdo possa ser mais barato, pessoal. Cabe, né? Nós temos 6 volumes desse mega aqui. Observe desse comentário. Observe a importância do comentário. Vocês estão conseguindo acompanhar? Por favor,
por favor, comentem aí, tá bom? Aí abaixo do vídeo, se esse vídeo foi útil para você. Como usar comentário bíblico, especialmente para fazer sermões ou para compreender um texto. Há comentários bíblicos que são mais complicados ainda, que tem um linguajar mais difícil. É o caso dos comentários de Champlin. Os comentários de R.N. Champlin, né, vai trazer um peso maior de comentário. Ele vai fazer um comentário bem maior, né? Olha, você veja, deixa eu pôr aqui no centro, você veja que ele é exaustivo, muito exaustivo. O comentário dele vai ser maior, trazendo o texto em português, que é a transliteração desse texto no grego, como você está vendo, e uma explicação sobre os manuscritos usados para a interpretação. Aqui você tem uma introdução à questão do manuscrito e dos originais, e aqui você tem uma introdução ao comentário e o comentário do texto. Isto aqui vai ser terrível, terrível, profundamente terrível. Muito bom. Agora, tem opiniões diferentes. O Champlin geralmente é bem crítico, né? A opinião dele é bastante crítica em relação a muitas coisas, inclusive sobre a dracma perdida. Ele não acredita que era um dote, mas não faz. Eu não concordo com o Champlin nesse caso, nesse específico caso, né? Eu concordo com muita coisa do Champlin, mas nesse específico caso não. Por quê? Porque o Champlin, não é nem esse volume, esse é de Mateus a Marcos. Porque não faria nenhum sentido, se fosse pelo valor da dracma, ela ter procurado uma moeda só, sendo que era uma moeda muito simples. Se fosse pela pobreza dela, que ela estava procurando essa moeda, uma de 10, ela não procuraria, ela não faria, ainda que ela procurasse e tal, mas ela jamais faria uma festa depois, porque seria um gasto. Ela lutou para procurar uma moeda de valor ínfimo, depois ela gastaria muito mais do que ela para fazer uma festa com os amigos e vizinhos para comemorar que achou a moeda. Não faz sentido. Então veja que os comentários, eles têm opiniões de autores. Cabe a você também ter o bom entendimento, né? Diz que para bom entendedor meia palavra basta. Fica claro que a maioria dos comentaristas apoiam ter sido um dote. Entre tantos comentários bíblicos, nós temos muitos. Eu não tenho como... Além não tenho como pôr num vídeo. Além de comentários de vários livros da Bíblia, existe comentário em especial, particularmente para um livro. Imagine o que é um comentário de uma carta só de Paulo, que é a de Coríntios, desse tamanho. Imagine o que é esse comentário, né? Temos o vídeo dele aqui no canal. Isso aqui é pentecostal, viu? Então você é pentecostal, só que tem uma coisa. Não espere nada básico não, que aqui é pesado, tá? Então se você é novo, você provavelmente não vai gostar do comentário desse aqui. Mas enfim, pessoal, tem um comentário bíblico que a gente pode estar vendo aqui em último lugar, que é o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Comentário pentecostal do Novo Testamento, que vai trazer um mega comentário bíblico sobre a parábola, a passagem de Lucas, sobre a passagem de Lucas. Como é que nós temos aqui? Passagem de Lucas, a passagem de Lucas no capítulo 15. É um comentário extensivo à Bíblia de Estudo Pentecostal, né? É um comentário extensivo à Bíblia de Estudo Pentecostal. Então veja, com isso aqui você já está montando uma pregação. Aqui eu já tenho o suficiente. Ainda eu pesquisei até agora no contexto cultural, né? Mas se eu for pesquisar no contexto doutrinário, nós vamos falar sobre soteriologia, o Deus que ama os pecadores, o Senhor Jesus que não menosprezou aqueles que os fariseus desprezaram, mesmo sendo uma moeda, valor tal, ou seja, tinha um valor não em si a moeda, mas sim o que estava por trás, um valor sentimental para a mulher. A alma tem um valor não em si mesmo. Nós não temos nada de valioso em nós mesmos, não somos dignos desse amor de Deus. Mas o que faz Deus procurar por nós, vir ao nosso encontro enviando seu Filho,
para morrer por nós, é justamente o seu amor por nós. Então nós somos para Deus em valor uma questão de sentimento e não de valor em si mesmo, porque somos decaídos e pecadores. Entende? Entre outros aspectos, aí está. Olha a parábola da moeda perdida aqui, ó. Lucas 15, no comentário, que é até ilustrado, comentário bíblico do Novo Testamento pentecostal, é maravilhoso. Diz assim, ó. Essa segunda parábola é paralela com a precedente, a da ovelha. Aqui é uma moeda de prata, dracma, cerca do salário de um dia para um trabalhador comum, que foi perdida em vez de uma ovelha, ou seja, trabalho braçal. Esta parábola focaliza uma mulher que mora numa casa do interior. Normalmente, tais casas não têm janelas. Assim, tão logo perde a moeda, ela começa a procurá-la. Ela acende então uma luminária e varre a casa, procurando cuidadosamente até encontrá-la. Ela fica grandemente aliviada e, como o pastor, versículo 6, da parábola anterior, ela convida as amigas e vizinhas para um jantar de comemoração. A aplicação de Jesus dessa parábola, agora entra a doutrina, é semelhante à prévia. Sim, embora desta vez a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, em vez de alegria no céu. Ambas as parábolas se referem à alegria de Deus quando um pecador volta a Ele. Jesus não quer que seus críticos fiquem sem entender. Como o pastor e a mulher, ele procura os perdidos e recebe os pecadores que se arrependem. Sua missão é trazer tais pessoas em comunhão com Deus. Jantar com Jesus nunca é o bastante. O verdadeiro arrependimento é necessário para a salvação. Então, observe os comentários. Esse aqui já traz um comentário devocional, prático e doutrinário. Então, cada um vai focar numa coisa. Entende? Então, como usar um comentário bíblico? Ele não é para você ler inteiro. Não é para você sair lendo aqui extensivamente, como se fosse uma Bíblia. Não. É para quando você surgir essas curiosidades, como você viu, que tipo de casa, a personagem que era a mulher, a personagem principal, o que era a dracma, por que ela deu tanto valor a essa dracma, Isto é é para isto que serve o comentário bíblico, para te trazer informações adicionais. Você pode encontrar tanto neles, que são mais exaustivos, quanto na Bíblia de estudo, que também é feito por vários eruditos, e muitas vezes eu encontro explicações excelentes em Bíblia de estudo, melhores do que em muitos comentários. Outras vezes eu encontro muito melhores os comentários do que o que encontro em Bíblia de estudo. Tudo vai depender dos autores, tudo vai depender do foco, tudo vai depender do assunto, ok? E do material. Deus abençoe vocês, espero que esteja gostando dos nossos vídeos. Por favor, faço questão de pedir, deixe o seu comentário aí e assista os nossos outros vídeos. Tem muito vídeo ensinando como usar materiais teológicos e vamos colocar mais aí, em nome de Jesus. Obrigado pelas muitas mensagens de elogios que vocês têm feito ao nosso canal. Deus abençoe.